Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada pessoa tem um propósito para Deus. Não existe engano em seus planos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por muito tempo, nós nos questionamos qual é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Deus, Ele pensou em cada coisa, mesmo antes de você nascer, mesmo antes do mundo ser mundo, tudo já estava traçado e tudo já estava definido. Só que dentro disso, nós não somos simplesmente figurantes, nós temos o direito de escolher se nós vamos aceitar ou não o nosso chamado. Quando nós não entendemos os nossos sentimentos e nós temos um chamado, é como se algo dentro de nós ficasse acusando que nós estamos fora do caminho. Se você coloca no GPS do carro para você ir em determinado lugar e você vira em uma rua errada, ele já dá uma mensagem recalculando rota. E aí ele já mostra um outro caminho. E nesse percurso, de repente, o tempo vai ser aumentado, você vai passar por lugares que não era para ter passado. Então aquela viagem que era para durar um tempo determinado, ela durou um tempo a mais. E a ansiedade é justamente isso, é o sentimento que diz, recalculando rota. Porque dentro de nós existe um sentimento de urgência, um sentimento de missão. Só que nós estamos fora do caminho. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o caminho. Porque para que nós pudéssemos ver esse caminho, nós deveríamos estar andando sobre a palavra de Deus. Porque o Senhor nos ensina na palavra que ela é a nossa luz e ela também é o nosso guia. O Espírito Santo também, o nosso primeiro presente, é justamente aquilo que seria como uma bússola. Ele aponta a direção sobre todas as coisas que nós vamos viver. Então nós deixamos de focar nas pessoas, de focar em nós mesmos e focamos no percurso. Ao invés de gastar tempo polindo o carro, ao invés de gastar tempo escolhendo a música, de querendo saber quem que vai estar sentado do teu lado naquele carro, você quer saber de chegar lá. Já não é mais importante com quem, no sentido humano, mas se espiritualmente o Senhor, Ele vai estar conosco. E esse carro, ele só anda com um combustível. Então não adianta você estar no percurso se você não alimenta esse carro, se você não coloca o combustível. E qual é o combustível? É a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele é necessário tanto para apontar o caminho, quanto para fazer o carro andar, quanto para te dar a visão. Então essa missão, esse propósito, ele só vai ser cumprido dessa forma, se o Senhor, ele estiver conosco. E a palavra nos ensina que Deus nos escolheu. Mas a pergunta é, será que Deus escolheu todo mundo? A palavra, ela diz que eles têm a Abraão como pai. Então Abraão seria o pai de todas as nações. Mas será que todos os filhos de Abraão fazem parte dessa promessa? Ou é onde Deus prometeu, o filho que nascer de Sara, esse sim é da minha promessa. O filho que nascer da escrava, esse não vai ser. Então já não é mais quem, mas se aquela pessoa cumpre o que Deus diz. É sobre a promessa de Deus que quando nós cumprimos o nosso propósito, que as coisas elas começam a acontecer da forma certa. Então já não é mais o fato de ser filho, mas é o fato de que Deus escolheu aquela pessoa e ela aceitou o propósito. Isso não quer dizer que a outra pessoa não pudesse se arrepender e buscar, mas normalmente a gente costuma odiar as pessoas.
Se a gente olha Caim e Abel, Deus aceitou o sacrifício de um e rejeitou o do outro. Ao invés dele se ajoelhar e dizer, olha Senhor, aceita o meu, por favor. Não, ele preferiu odiar, ele preferiu buscar e perseguir as pessoas. Então é quando falta o arrependimento, é quando nós trazemos para o nosso lado, para o meu e por eu, que as coisas começam a acontecer. Se a gente vai lá em Romanos 9, versículo 11 e 12, a palavra ela diz assim: mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com os planos de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o plano de Deus que ele escolhe aqueles que quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Então aqui Deus está citando mais um exemplo de Rebeca. E antes dos filhos dela nascer, Deus ele disse assim, olha, o mais velho será dominado pelo mais moço. E assim aconteceu. Então a gente vê que Deus ele vem pontuando as coisas mesmo antes de tudo acontecer. Eu já evangelizei pessoas que quando eu cheguei na vida dessas pessoas estava tudo bem. Anunciando a mensagem, anunciando a palavra, a pessoa estava vivendo prosperidade, estava com a família inteira, estava com a casa, estava com tudo, sabe? Aquela família da margarina, que você olha na televisão, na propaganda, é a família feliz e tudo tá certo, tudo tá bem. E aí Deus ele já vem tentando entrar dentro dessa família, porque ele sabia que lá na frente Satanás ia entrar dentro daquela casa. E por não conhecerem a palavra, e por não saberem a verdade, e por não conhecerem os seus próprios sentimentos, e por desconhecerem o perdão, e pelo amor estar se esfriando, aquela família ela seria destruída, aquele emprego ele seria perdido, aquela vida ela seria terminada. E aí as coisas vêm e a gente não sabe por quê. Que o mal ele está sempre tentando nos prejudicar, isso é fato. Porém, nós não vivemos presos nisso, porque sempre que Deus apontar uma direção, Ele vai dar uma solução para aquilo. Então eu não preciso me preocupar. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus. Então, Deus ele já tinha escolhido um deles. E talvez você possa se perguntar, poxa, mas isso é injusto, e eu? Você pode se arrepender, você pode se ajoelhar, você pode. A gente olha o exemplo de Paulo. Paulo, ele perseguia a igreja até o momento que ele se arrependeu e entendeu e teve um encontro. Esse encontro com Jesus, todos os dias, todo mundo tem. Você manda o devocional, às vezes, para alguém, a pessoa não tem coragem nem de ouvir. Mas você manda. Deus ele tem batido na porta de todas as pessoas de alguma forma, seja através de um versículo na internet. Hoje, graças a Deus, pelo menos eu desconheço qualquer outra pessoa que faça isso que nós fazemos, de responder versículos, de enviar um devocional que não está ligado a instituição nenhuma, nem com os fins lucrativos, nem sem fins lucrativos, nem que recebe qualquer tipo de ajuda. A ajuda que nós recebemos é o amor que vocês têm por Jesus. É só isso. E o incentivo que nós damos não é para vocês se filiarem, não é para fazer curso, não é para ter doutrinação, não é para ter controle, não é nada. Mas para que vocês se tornem sacerdotes do Senhor e através das revelações de Deus vocês entendam o propósito da sua vida. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que tenham feito. Deus ele não está olhando para você levando em conta o que você fez. O que você fez no seu passado sem Deus, para Deus pouco importa. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Se você se arrepender, se você entregar a sua vida para Jesus, você terá uma nova vida e será uma nova criatura e virará uma página para começar a vida a ser vivida. Porque tudo que nós fazemos nas trevas não interessa para Deus. Deus está interessado naquilo que nós vamos fazer diante da sua companhia.
Então nós criamos um significado maior. Então não é você que tem que avaliar se é digno ou não, se está pronto ou não, se é ou não, porque nós vamos nos capacitar através do Espírito Santo. Não sou eu que tenho que julgar o meu pecado, é o Senhor quem o julga. Não sou eu que tenho que condenar o próximo, é o Senhor que vai fazer isso. Mas eu creio na misericórdia de Deus quando nós nos arrependemos. Então já não existe mais condenação para quem está com Jesus Cristo, não para quem está com o pecado, porque nós renunciamos o pecado, renunciamos o nosso comportamento, renunciamos aquilo que acusa os nossos sentimentos. Sempre que diz recalculando rota, nós dobramos os nossos joelhos, nós procuramos na palavra de Deus as respostas, nós evangelizamos as pessoas ajudando, dizendo: olha, será que esse é o caminho mesmo? Como você está se sentindo? Está tudo bem? E assim, conforme as pessoas elas vão nos contando o que elas sentem, nós vamos conseguindo dizer para elas: olha, se você pegar para cá, para lá, ali você vai encontrar luz. Aí vai ficar mais fácil de você caminhar. E esse é o incentivo que nós damos todos os dias, em dizer que as pessoas elas têm um chamado, só que elas podem também negar esse chamado. Então Deus ele usa de todas as coisas. Se a tua vida hoje se encontra de uma forma que não esteja favorável, você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque agora já não tem mais desculpa para você não fazer o certo. Agora já não tem mais desculpa para você sentir dúvida, porque você não tem mais nada. Você está no fundo do poço. Você está no limite. Você já não consegue nem não ficar chorando. Você já não consegue nem falar direito e nem contar a história. Sabe quando eu sei que uma pessoa está com o coração precisando de Jesus e que ele está muito machucado? Porque todas as vezes que nós tiramos uma pessoa, um sonho que estava sendo posto no lugar de Deus, é como se essa pessoa tivesse perdido a razão de viver. Mas quando nós colocamos Jesus nesse lugar, quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, a razão de tudo, com Ele tudo vai ficar bem e nós sabemos disso. O nosso chamado começa e a gente já não usa mais, não escuta mais aquela mensagem recalculando rota. E cada esquina que a gente vira, a gente só vê o caminho ficar mais perto e mais perto e mais perto, até que nós atingimos o alvo. E isso pode ser o tempo que for necessário. Tem pessoas que vão atingir o alvo com 18 anos e eles vão nos deixar. Tem pessoas que nem vão nascer e vão nos deixar. E ela cumpriu o propósito dela, porque depois todos nós vamos nos reencontrar no céu. E às vezes você pensa que perdeu alguém. Você não perdeu ninguém. A única pessoa que pode se perder é você, se você continuar ouvindo, recalculando rota e não tomar uma direção. Então não é o tempo que a gente vive, mas é o caminho que a gente segue. Se a gente vai lá em Romanos 9, versículo 15, 16 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Vamos entender essa passagem? Moisés queria ficar dando palpite para Deus, dizendo que esse merece, esse não merece, esse não é. E é o que às vezes a gente faz. A gente olha na palavra de Deus e entende o que é o pecado. E nós não somos a favor do pecado, nós somos contra o pecado. Mas nós somos a favor das pessoas conhecerem Jesus Cristo e por conhecerem o Senhor, renunciarem o pecado. É exatamente. E existem pecados que só podem ser perdoados ou libertos por Jesus. Enquanto isso não acontece, aquele sentimento, aquela tentação, aquilo que você não gosta de sentir, continua te infernizando. Mas quando o Senhor vem, tudo faz sentido na nossa vida. E aquele demônio, ele adormece e sai de perto de nós, porque isso já não faz mais significado. O homem, ele é tentado pelo seu desejo. Se você é ganancioso, Deus vai sempre colocar perto de você pessoas para te demonstrarem que esse não é o caminho. Mas o diabo também vai colocar pessoas para ostentar, para fazer, para tentar afirmar. Então, perto de nós sempre vai ter dois grupos de pessoas.
que simplesmente tiram o valor e outras que valorizam demais. Se você conhecer a palavra, você vai saber quem são cada um deles. E aí Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, deixa eu falar só uma coisa. Terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Então é Deus quem escolhe se vai para o inferno, se vai para o céu, se é justo, se é injusto. E às vezes você se olha como se fosse a bolacha mais recheada do pacote e a tua vida sempre sendo destruída, sempre indo para o buraco, sempre. E aí você quer olhar a vida dos outros e achar que você é o adorador. Você é o evangélico, católico, o fervoroso, mas eu não. Eu nem na igreja vou. Quem sou eu? Já sou o desgraçado. Eu sou o condenado. Eu sou o herege. Eu sou aquele que não acredita nas coisas que você acredita, então eu tô condenado. Eu já ouvi padre falando isso pra mim. Gostoso, né? Bom pra um sacerdote de Deus, né? Que mensagem de salvação, de esperança. Enquanto aqui nós pregamos o amor, ele prega que eu tenho que servir a igreja dele. Porque senão, se não tiver um fiel no banco, pra que serve o pastoreio dele? Quem é pastor de nenhuma ovelha? Então eles precisam do medo. Eles precisam colocar isso. Eu não tenho medo de Deus. Deus é meu pai, Deus é meu amigo. Eu conheço Deus, eu conheço o coração de Deus. Eu sei da misericórdia de Deus. Eu conheço o Espírito Santo. É igual uma palavra que tem lá, que eles ficavam tentando expulsar demônios com o nome de Jesus. E o demônio falou para ele, quem que é você? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas eu não sei quem que você é. Esse cara, ele queria usar a glória de Deus para tentar impressionar alguém. Nós não estamos aqui para impressionar ninguém. Nós estamos aqui tentando achar o nosso caminho. Encontrar o amor que está dentro de nós e precisa ser libertado. É isso que nós queremos. Nós não queremos nada. Não queremos nada. Então, graças a Deus que Ele pensa assim. Que Ele vai desejar ter. Que Ele vai escolher e não nós. Porque nós somos injustos. Nós sempre vamos trazer para os nossos interesses as coisas. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem. Então já não é mais o que você quer e nem o que você faz que vai convencer Deus de dar o que você quer. Olha o fracasso de quando você faz uma intenção querendo alguma coisa ou uma campanha. Se Deus te dá, não é pelo que você fez, é pela misericórdia. E isso que a gente não entende. A gente acha que vai existir algum comportamento que nós vamos ter por um determinado tempo que vai garantir. Então a pessoa está doente, aí nossa, a família entra em oração, em campanha e não sei o quê. Só que no fim ela não acredita que a cura vai vir de Deus, vai vir do médico. Porque se vier o órgão, se vier o transplante, se tiver a consulta, se conseguir o dinheiro, se comprar o remédio ou se fizer, aí vai ficar tudo bem. Nossa, que maravilha! E aí dá aquela falsa sensação de conseguir as coisas e Deus recolhe essa vida. E não que essa vida tenha feito algo, o Senhor vai cuidar dela, porque o sofrimento dela já passou. Depois nós vamos reencontrar essa pessoa, não como uma pessoa que perdeu a batalha para a doença, mas que suportou tudo por amor ao Senhor. E talvez a lição ficou para os familiares que não entenderam que é a misericórdia de Deus que nos cura todas as manhãs, que é a misericórdia de Deus que nos levanta, que é a misericórdia de Deus que nos faz vivos. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Aqui tem uma coisa importante. E endurece o coração de quem Ele quer. Opa, mas peraí. Você quer dizer que Deus ele vai vir fazer mal para as pessoas? Que Ele... Não. Ele simplesmente vai parar de fazer bem. Fazer sem merecer. Ele vai parar de ter misericórdia. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue reconhecer que existe um Deus de amor que está atuando na vida dela. Então simplesmente Ele tira as coisas boas de perto dela. E aí ela começa a olhar e achar que já não tem mais jeito, que já não tem mais caminho, mas a partir do momento que ela se arrepender, dobrar os teus joelhos, se arrepender dos maus caminhos, Deus fala, eu curarei, eu sararei. E aí a vida dela. Então nós precisamos desse esfriar do amor, nós precisamos desse Deus zeloso, mesmo que Ele nos ama, permitir que nós sentimos o sofrimento
para entender que a presença dele faz diferença. Se não fosse os momentos de necessidade, como que nós saberíamos o valor dos momentos de fartura? Se não fossem as noites sem dormir, como que nós saberíamos a graça de poder deitar e dormir? Se não fosse aquele sentimento de angústia, como que nós saberíamos o valor do sentimento de paz? A paz é você estar no caminho certo. E quem é o caminho certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho certo, não tem outro caminho. Se você caminhar por outro caminho, acreditar em qualquer outro Deus, a idolatria é justamente a mensagem. Recalculando rota, recalculando rota. E ao invés de você entender que esse som, que seria o teu sentimento de tristeza, que seria o seu medo, que seria insegurança, todos os sentimentos negativos seriam recalculando rota. O que você faz? Vai num psicólogo e fala, sabe o que é? Tô ouvindo um zumbidinho aqui e ele fica falando recalculando rota. Isso daí é culpa do teu pai e da tua mãe. Isso daí é na barriga. Isso daí veio da vida passada. Isso daí não, isso daqui tem um feitiço aqui, tem um troço bom. Isso é falta de mentoria. Se você comprar o meu curso, você não vai mais ouvir essa voz. E a gente fica o tempo tentando sufocar esse sentimento da ausência de Deus com coisas do mundo. Aí chega num ponto que você já está tão dopado de remédio, coisa que você já nem escuta mais a voz. Mas também já não tem mais vida. Você vive como se fosse um zumbi. Você olha dentro do olho de pessoas que vivem assim, você não parece que não tem um ponto focal. Elas estão olhando além de você. Entende a importância da tua vida? Entende qual é o teu chamado? Fazer com que as pessoas conheçam o Senhor através do teu testemunho. Fazer que elas entendam que não é o que elas fazem, é o que Deus faz por nós. Que a misericórdia de Deus vai se estender, que existe perdão no arrependimento, que não existe relação sem Deus, que não existe vida sem Deus, que não existe amor sem Deus. Pensa nisso. Nós podemos falar de todas as coisas, mas no final, Cristo vai poder resolver todos os problemas. E é nisso que nós acreditamos. Não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Que Deus possa te dar sabedoria e entendimento. Que Deus possa te mostrar que essa mensagem do recalculando rota, ela não faz parte da sua vida e você não precisa ouvir ela. Que você entenda que para esse carro andar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa adorar, você precisa evangelizar, você precisa ler a Bíblia, ouvir louvores, orar, ajoelhar. Que isso vai mudar totalmente o teu comportamento, porque se você está precisando recalcular a rota, que você vai para outra direção, as coisas elas vão mudar. Aquilo que não segue para o céu está seguindo para o inferno. E ainda bem que nós temos um Deus que está dizendo o caminho não é aí. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.